algumas questões conjugais e quando de repente o que acontece se houver alteração ou descumprimento motivado da cláusula da guarda por um dos genitores. Não é isso, doutor Franklin? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O senhor que é o ícone da comunicação aí, que traz para nós todas as informações quase que todos os dias, mas especialmente todos os dias, né? Aí, Belém do Pará, Praia do Marajó, enfim. Mas aqui para Canaã dos Carajás, todas as quinta-feiras agora, ou qualquer dia que o senhor quiser entrar, está junto conosco. Boa tarde. Boa tarde, meus queridos telespectadores da TV Web Cidade. Boa tarde, Castro. É sempre uma satisfação estar apresentando hoje a Voz da Cidadania, com ela que é uma das colegas mais atuantes do Ministério Público, doutora Sinara De Bruyne. Doutora Sinara, que é promotora atuante, uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso em da sociedade paraense. Eu vou, então, conforme eu tinha prometido, falar umas questões da guarda que ficaram pendentes, Castro, da semana passada, na Voz da Cidadania, e depois eu passarei a palavra para que a doutora Sinara possa falar sobre o seu trabalho em frente da sua promotoria. Bom, a primeira pergunta, você até já fez, né? A pessoa pergunta, doutor Franklin, o que acontece se houver alteração ou descumprimento imotivado da cláusula de guarda por um dos genitores, né? Então, a gente falou na semana passada que numa separação judicial, o casal se separa e é estipulada a guarda, essa guarda pode ser unilateral ou pode ser uma guarda compartilhada. Aquele cônjuge que ficou com a guarda, ele vai, então, ter aquela situação de exercer aquela guarda, o outro vai exercer o direito de visita. Evidentemente, se ele não cumprir com a parte dele, ele pode perder esse direito da guarda. Então, o descumprimento imotivado da cláusula de guarda poderá acarretar a redução das prerrogativas atribuídas ao genitor. Então, tanto aquele que tem a guarda e não deixa o outro visitar, como aquele que visita não cumprir uma devolução da criança naquele tempo adequado. E aí a pergunta seguinte é: pode ser a visita, né? Doutor Franklin, eu me separei do meu marido e eu queria saber como é que vai ser essa visita do meu marido aqui com a guarda das crianças e o meu marido quer visitar. Essa convivência é estabelecida por acordo dos pais por decisão judicial. Então, poderá ocorrer em períodos devidamente regulamentados, frequentemente nos fins de semana alternados, feriados, dias festivos, bem como em parte das férias escolares. Então, uma parte das férias ela passa com a mãe, outra parte das férias ela parte com o pai. A outra pergunta, meu amigo Cássio, doutora Sinara Devolin, que está aí aguardando essa participação tão especial na nossa TV Web Cidade, quais os direitos do pai que não é guardião? Ele tem o direito de exercer o direito de visita, convivência dos filhos e fiscalizar sua criação e educação. Claro, ele vai visitar os filhos naqueles dias que o juiz estipulou e também vai fiscalizar a criação e educação, fazendo com que a criança seja matriculada na escola, que não falte plano de saúde, que não falte alimentação, que não falte, enfim, tudo que aquela criança precisa. Outra pergunta é, doutor Franklin, o genitor guardião poderá proibir a visita dos filhos no caso do descumprimento do pagamento dos alimentos? Você, minha amiga, aí está perguntando, tem uma situação, você se separou, você estipulou aí uma pensão com o seu marido, o seu ex-marido, ele ficou com o direito de visitar a criança, e você me pergunta, doutor, eu posso impedir esse direito de visita porque ele não pagou a pensão? Eu lhe digo, minha amiga, você não deve fazer isso, porque não, a visita é um direito dos filhos. Então, o pai tem o direito de visitar
você não pode, então, impedir, o guardião não poderá impedir o exercício desse direito. Claro, mas a pergunta é, doutor Franklin, se eu impedir esse direito? Aí você vai responder criminalmente, civilmente, por esse impedimento, né? Muitos pais são acusados de sequestro dos próprios filhos, e é isso que a gente não quer. Uma outra pergunta que chegou aqui na website Doutor Franklin, Oi. rapidinho uma intervenção aqui. Por exemplo, eu sou aquele pai que, por exemplo, eu não tenho a guarda do filho, não tive o direito à guarda do filho. Como o senhor falou anteriormente, por exemplo, eu não posso ser impedido de visitá-lo ou de tê-lo comigo. Quando, por exemplo, houver uma situação dessas, como o pai ou a mãe deve proceder? Bom, em primeiro lugar, se houver um processo judicial, você que é pai está sendo impedido de ver seu filho, tem que comunicar o fato ao juiz da família que isso está acontecendo. Você também pode fazer uma ocorrência policial denunciando aquele fato, porque a mãe que, por exemplo, foge nos dias de visita do pai, subtraindo esse menor, esse incapaz, e tirando o direito do pai de visitá-lo, vai, evidentemente, gerar um processo de sequestro, né? Vai gerar uma ação de apreensão do pai em relação àquela criança. Então, nós não aconselhamos nenhuma mãe a fazer esse tipo de procedimento, mesmo que o pai esteja devendo pensão alimentícia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Está devendo pensão alimentícia, executa o cidadão na justiça, se o cidadão não pagar, ele vai preso, mas você pode impedir o direito de visita daquele pai em relação àquela criança, que é o direito da criança à visita do pai. Respondido, Castro? Podemos Sempre é feita é o seguinte, por exemplo, ele paga a pensão alimentícia. E quando o filho, né, aí está a divisão da guarda entre os pais. E quando, de repente, esse filho ele fica com a mãe, vamos colocar no período de final de ano, um mês com a mãe. Quem tem o direito de pagar a pensão alimentícia? O pai continua tendo que pagar? Continua, ele fica na guarda da mãe, o pai fica pagando a pensão alimentícia, o pai visita aquela criança no final de semana alternados, durante as férias ele fica umas férias com a mãe, umas férias com o pai, ou fica metade das férias com a mãe, metade das férias com o pai, mas aquele dever de pagamento de pensão, ele persiste. E mesmo que ele não pague a pensão, ele continua com o direito de visita. Se ele não pagar a pensão, você comunica o não pagamento, executa ele pode ser preso pelo não pagamento, mas o que nós estamos falando aqui, que a nossa telespectadora manda a pergunta é: eu não posso impedir o direito do meu ex-marido de ver o meu filho porque ele deixou de pagar a pensão alimentícia, sob pena dela sofrer consequências legais. Tá bom? Vamos continuar então, Castro? E a cidadã deve observar bem as cláusulas contratuais quando se dirime, né, um processo legal junto à justiça, por exemplo. Seu filho vai passar os 30 dias do mês com o pai dela. Então, se você é a obrigada a pagar a pensão alimentícia, você tem que continuar pagando. Não é isso, doutor Franklin? Com certeza, é isso mesmo. Bem explicadinho. A outra questão que me mandaram aqui, Castro, os avós podem requerer a visitação dos netos? Sim, os avós podem exercer o direito de visita dos netos. E, evidentemente, que se esses avós estão sendo excluídos desse direito de visita, eles podem pleitear o direito de visita ao juiz da família. Outra coisa que me perguntam aqui, Castro, esses avós podem pleitear a guarda da criança? Eu tenho várias situações de avós que eles têm uma boa situação financeira, são funcionários públicos, têm condições, inclusive, de colocar a criança naquele plano de saúde do tribunal, do Ministério Público, da instituição pública, e me perguntam, claro, se os avós estão com a guarda de fato daquela criança, eles podem pedir a guarda, sim, tá?
e nada impede que eles sejam os guardiões daquela criança. Uma outra pergunta, só para terminar, que a doutora Sinara vai já entrar aqui ao vivo, falando sobre os seus projetos, é o que acontece quando o genitor se recusa a entregar o filho ao outro para a visitação. Bom, o genitor prejudicado pode recorrer ao Poder Judiciário e solicitar ordem para o imediato cumprimento da visita. O genitor que impediu a visita, inclusive, fica sujeito a multa, perda da guarda, entre outras sanções. Olha, multa e perda da guarda é uma sanção cível. Se ficar provado que aquela mulher sequestrou a criança e não permitiu que aquela criança tivesse acesso ao pai, à mãe, aí nós vamos ter situações de sequestro, que podem, do adolescente ser sequestro, e também nós teríamos situações de processo criminal por subtração de incapazes. Dependendo da situação, nós falamos na semana passada sobre a questão da subtração de incapazes, sobre a questão do abandono material, sobre a questão do abandono moral e também do abandono intelectual. Só recapitulando, Castro, o que é abandono material? Deixou de pagar a pensão para o filho. O que é abandono intelectual? Deixou de matricular a criança injustificadamente na escola. O que é abandono moral? Se, por exemplo, colocar a criança em ambiente de prostituição. Nós falávamos isso na semana passada. Bom, eu quero dizer, Castro, que amanhã é o Dia Internacional da Doutor, Mulher. rapidinho, tem uns vícios entre cônjuges que após a separação, ou mesmo não viveram conjugalmente, mas de repente subtraíram uma criança, ou melhor, subtraíram não, tiveram uma criança. Daí, de repente, o que acontece? A mãe não tem condições de cuidar do filho. O pai também, da mesma forma, não. Aí onde entra, eles vão na justiça. A justiça obriga os avós a assumir a paternidade de um lado ou de outro. Como é que funciona? Eu posso ter a colocação daquela criança em situação de risco, num abrigo provisório, tá? Provisoriamente, aquela situação de risco daquela criança, quer porque ela estava em um ambiente de prostituição, quer porque os pais são envolvidos com droga, ela vai ser colocada num abrigo, né? Depois, vai se verificar um guardião provisório. Esse guardião provisório, preferencialmente, pode ser alguém da família daquela criança. Será o avô, será a avó, será o tio. Se eu não tiver nenhuma pessoa da família daquela criança para assumir aquela guarda provisória, vou buscar um guardião externo. E seriam pessoas que têm condições de ter aquela guarda provisória daquela criança. Então, começa com uma guarda provisória para uma pessoa que, por exemplo, não tem filhos e tem condições de criar aquelas crianças. E esse casal que fica com a guarda provisória, se for o caso dos pais biológicos sendo processados por tráfico, por terem colocado a criança em ambiente de prostituição, eu vou ter a destituição do poder familiar daqueles pais biológicos e colocação daquela criança, né, numa situação de destituído o poder familiar dos pais biológicos, ela fica apta para adoção. E justamente aquele casal que está com aquela criança com a guarda de fato e que pediu a guarda judicial terão preferência para a adoção daquela criança. Deu para explicar aí? Entenderam bem? Vamos lá comigo. Olha, deu para entender muito bem. Então, por exemplo, você tem que prestar muito bem atenção quando você, de repente, sai de uma vida com o namorado, ou está namorando, ou está brincando de namorar, e de repente acontece de um filho. Então, vocês têm que prestar muito bem atenção, porque de repente o seu pai ou a sua mãe, dependendo da condição financeira, né, doutor Franklin, a criança vai entrar sob júdice, no caso, a guarda da criança, os pais
dos dois, né, que se envolveram ou se envolveram nessa situação, ele vai ficar numa guarda preventiva da justiça e, após isso, a justiça vai determinar com qual dos pais ou dos avós vai ficar. É isso, né? Então, tudo bem, a doutora já está pronta, ela está se... Pode colocar na tela aí, enquanto a gente vê o doutor Franklin e a doutora que está se ajustando ali, para que a gente vá a algumas perguntas. Estão ajustando o áudio, doutor. Vamos continuar aqui enquanto ela ajusta o áudio ali e a gente continua falando sobre essa questão de pais, filhos, avós e família, porque quando duas pessoas se unem, eles formam uma outra família além dos parentes, não é isso, doutor Franklin? Exatamente. É importante ter muita responsabilidade quando for colocar uma criança no mundo, porque você tem um relacionamento amoroso, nasce uma criança, alguém tem que ter a responsabilidade de assumir aquela criança. Aquela criança ela precisa de alimentação, precisa ser colocada na escola, precisa do atendimento médico, roupa, alimentação adequada, etc. Então, muitas das vezes, os pais biológicos não têm condições de criar, e aí sobra para os avós. Esses avós, você, meu amigo, que é avô, avó, que está criando essa criança, tem a guarda de fato dessa criança, você tem que procurar o Ministério Público e entrar com a ação de guarda judicial dessa criança. Claro, os avós não podem adotar os netos, mas uma pessoa que tem a guarda de uma criança e quiser adotar aquela criança, cujo pai ou a mãe foram destituídos do poder familiar por problemas de droga, adição, envolvimento com prostituição, crime organizado, ele poderá se habilitar nessa reivindicação de pleitear a guarda dessa criança em seu favor. Num momento posterior, ele pode pedir a adoção dessa criança. E essa criança, a partir do momento da adoção, vai ser filha dele para todos os efeitos legais. Eu não quero entrar muito ainda, acho, sobre a questão da adoção, porque eu acredito que nós ainda vamos falar nos próximos programas sobre essa questão da adoção. Não sei se a doutora Sinara já está pronta aí, mas eu também estou pronto para poder fazer as perguntas para a doutora Sinara. Já está pronta, doutora? Elias, áudio para nós aí, doutora Sinara já está aqui. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Muito pela primeira vez obrigada. aqui na sua web cidade, trazendo as informações jurídicas sobre a questão familiar. O que acontece sobre a questão familiar? Aí a senhora fica agora com o doutor Franklin Lobato, que vai lhe fazer a inquirição, né, doutor? Eu quero só, primeiramente, agradecer a minha colega Sinara pela sua presença. Quero dizer que a Web Cidade fica muito honrada com a sua participação. E, sem mais delongas, eu sei que ela é uma pessoa muito atuante, ela tem muito para falar. Eu vou passar a palavra para ela falar sobre esse excelente trabalho que ela vem realizando na promotoria dela. Minha querida, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite que me foi feito aí pelo Frank, meu colega, em participar de tão importante programa, instrutivo, necessário à sociedade. Parabenizar também a Web Cidade por nos receber, por estar dando esse espaço para que a gente possa estar falando do nosso trabalho. Muito grata. Bom, o trabalho que eu desenvolvo aqui, meu nome é Sinara Lopes Lima, desculpa, vou me apresentar. Sou titular da primeira Promotoria de Justiça Civil de Coraci. Nós temos atribuição aqui na educação e também atuamos junto à Vara da Família. Nós desenvolvemos aqui em Coraci um projeto que se chama Justiça em Círculo. É um projeto que usa a metodologia da justiça restaurativa, os princípios da justiça restaurativa,
na resolução dos conflitos interfamiliares, nos processos que correm Nós estamos junto tendo à um vara da probleminha com o família. áudio da doutora Sinara. Estamos tendo um probleminha com o áudio dela. Veja aí, doutora Sinara, qual foi a... Deve estar com algum probleminha no áudio aí. Ela estava falando que o trabalho dela é com a justiça restaurativa e ela também está respondendo aí, a doutora Sinara, pela promotoria de educação, pela promotoria de saúde, né? E faz um excelente trabalho. Nós fizemos, Castro, uma visita à Voz da Cidadania e o programa MP Bate a Sua Porta estiveram visitando uma vítima de violência doméstica. Voltei. Pronto. Pode falar. Obrigada. Desculpa, gente. Então, eu estava falando que aqui na promotoria, na primeira PJ, que eu sou titular de Coraci, nós desenvolvemos um projeto chamado Justiça em Círculo. O que esse projeto visa? Ele visa a resolução de conflitos interfamiliares nos processos que tramitam na vara da família aqui no Fórum de Coraci. Então, esses processos em que a gente identifica um conflito muito extenso, muito aprofundado, em processos de guarda, de divórcio, de pensão alimentícia, alienação parental, a gente convida essas partes a participarem desse projeto, que é um projeto autocompositivo, que a gente busca com que as partes elas trabalhem a autorresponsabilização, que elas trabalhem os danos que aquele conflito causa à família, causa aos filhos, que são os mais prejudicados, né, com o conflito, e busca com que essas partes elas entrem, busquem um acordo, tá? Não só para resolver a demanda, mas sim a solucionar, resolver o conflito. Então, é um projeto que busca a autocomposição na resolução dos conflitos. São as partes participando, as partes resolvendo a sua vida, e não uma terceira pessoa, que é o juiz, e não uma decisão adjudicada, que às vezes resolve ali dá o direito, mas não resolve o conflito. Então, esse projeto, ele busca resolver o conflito. Ele utiliza, como eu falei, os princípios como é que se chama da o justiça projeto, restaurativa. Oi. Como é que chama o projeto? Justiça em Círculo. Por que o nome? Porque nós utilizamos a metodologia dos círculos de construção de paz. Os princípios da justiça restaurativa, mas a metodologia é os círculos de construção de paz, que é feito em círculos, que é uma metodologia da Kay Pranes, e por isso o nome do projeto. Círculo, porque dá aquela ideia que todo mundo se olha em pé de igualdade. As pessoas não têm o superior, o juiz, a promotora, mas tem ali pessoas em círculo se olhando, se vendo como seres humanos e buscando a solução daquele conflito que é inerente à convivência humana. Sim, excelente, maravilha. E qual é o principal objetivo do projeto, além da resolução do conflito, é desafogar o Poder Judiciário, porque a gente busca o acordo, esse acordo ele é homologado, e assim a demanda é encerrada. A gente também atende casos que não estão judicializados, que visa exatamente desafogar o Poder Judiciário, menos judicialização de casos. Porque a gente sabe que hoje o Judiciário está assoberbado de casos. Tudo se judicializa. Qualquer conflito, qualquer briga, qualquer discussão, já quer se buscar o Poder Judiciário. E aí o projeto, ele visa, quando a gente atende ao público, que esse caso não chegue ao Judiciário. E os que cheguem, a gente busca fazer o acordo
para que haja seja desafogado o judiciário, que está assoberbado Sim. de muitas demandas. Perfeito. Então, doutora Sinara, é uma espécie de conciliação, mediação entre as pessoas da família, eles buscam, então, eles mesmos a solução, esse acordo é feito extrajudicialmente, é encaminhado para o judiciário apenas para homologar. É isso mesmo? Isso, não é uma simples conciliação, porque como a gente utiliza o princípio da justiça restaurativa, se, se trabalha os danos que aquele conflito causa nas partes, a restauração desses danos e a realização e a autorresponsabilização das partes envolvidas. Entendi. Entendi. Não sei se o Castro do estúdio tem alguma pergunta. Está me ouvindo? Sim, só para simplificar, a autorresponsabilização das pessoas envolvidas. Sim. Essa restauração entre as pessoas que estão tentando dirimir um processo que tenta levar para a justiça e que o Ministério Público, como a senhora está fazendo, faz. Chama as partes, faz a conciliação e como é que é feita essa restauração? Nós temos um protocolo. Nós começamos, primeiro se convida as partes para virem até o projeto, nós temos uma equipe técnica, que é composta de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, e uma equipe de voluntários do projeto, que atuam, que são formados, que têm formação em justiça restaurativa, e círculo de construção de paz, e tem todo um protocolo, uma metodologia a ser seguida. Então, eles são convidados, inicialmente separadamente, eles vêm para o pré-círculo, ali se ouve, se aplica a metodologia, depois, separadamente se faz o pré-círculo com cada um, depois se busca a construção e a realização do círculo restaurativo. E aí, nesse ciclo, é que vai sair a construção de um acordo. Ele pode ser uma vez, ele pode ser 2 vezes. Os tipos não tem um de limite. voluntariados, a senhora está me ouvindo? Quais são os tipos Sim. de voluntariados que podem se inscrever para participar desse processo de restauração? Só quem tem formação em justiça restaurativa ou círculo de construção de paz. A gente faz aqui, nós já fizemos algum workshop, já fizemos cursos, as pessoas são convidadas é publicado no edital, e aí nós temos 7 vagas no projeto de voluntários, e dependendo geralmente a gente abre 30 vagas, e depois a gente faz uma seleção. Perfeito, excelente trabalho, né? Pessoas que participam de igrejas, de comissionados, enfim, elas podem se inscrever e elas vão participar desse processo e automaticamente serão classificadas ou desclassificadas para que exerçam essa função de pessoas solidárias à causa do Ministério Público. Nós temos uma resolução, né, que regulamenta os voluntários. Quando a gente abre, tem vaga, a gente abre algum workshop, algum curso de preparação, é publicado no edital e é aberto ao público. No último que fizemos foram 30 vagas. E aí, dessas 30 vagas, saíram-se 4 voluntários, porque 3 já estavam preenchidas. E aí a gente analisa currículo, analisa a desenvoltura, analisa a pessoa tem afinidade com a temática, porque tem que ter empatia, tem que gostar de trabalhar com essa temática, e a gente analisa tudo isso e selecionamos os necessários a participar. Então, para esse critério, a pessoa tem que ter, principalmente, a empatia, a legalidade do projeto. Sim, conhecer a temática, conhecer o que é a justiça restaurativa, quais são seus princípios, que o princípio fundamental da justiça restaurativa é a restauração do dano. Então, a pessoa vai trabalhar a autorresponsabilização,
naquele conflito, qual foi a contribuição para que aquele conflito se arraigasse, para que ele chegasse àquele nível. Tá? Por exemplo, tem filhos, está utilizando filhos no conflito, por que está utilizando? Isso aí tudo tem um protocolo que são os psicólogos, as redes sociais, pedagogos e esses voluntários que vão se chegar a isso. Qual é o papel daquela pessoa naquele conflito? E aí vai se trabalhar essa solução aí a origem, né, do conflito, para que eles consigam pacificar e viver pacificamente, principalmente se tem filhos. Eles vão ter que prosseguir a caminhada aí juntos, né? Juntos, que eu digo, convivendo por conta dos filhos. Eu queria fazer uma pergunta. Quais tipos de problemas vocês resolvem aí? Guarda, separação judicial, pensão alimentícia, tudo isso se resolve aí? Sim, tudo se resolve. Tudo que é da competência da vara da família, que está judicializado, a gente resolve. Mas, independente disso, a gente já resolveu até briga de vizinho aqui. Porque quando procura a promotoria para atendimento ao público, se a gente vê que tem um conflito, eu encaminho ao projeto. Então, casos extrajudiciais, eles não se limitam às matérias da vara da família, que é guarda, que é divórcio, separação, alienação parental, essas questões. E também atuamos junto à vara, a segunda vara, que trata de tutela, a gente também atua. Onde tiver conflito, a gente está lá. A gente já até atua em casos de curatela, em que a disputa para ser o curador na família, a gente também atua. Essa questão da curatela é quando como é que dizer, herança, é isso? É assim, na curatela, o curatelado, ele tem filhos, e os filhos disputam para ser o curador. A gente já atuou num caso assim, era um idoso que já tinha Alzheimer, e os filhos brigavam entre si para ser o curador. Que quando, na realidade, o interesse maior não é cuidar do idoso, mas é administrar as finanças do idoso. Então, a gente vai trabalhar isso aí. Por que você quer ser o curador? E aí eles vão chegar a um consenso e eles mesmos escolheram quem era a pessoa apta a ser o curador, não só da questão financeira, mas também a questão dos cuidados. Essa pessoa que fica como curador, ele vai resguardar a integridade física e também financeira daquela pessoa que está quase que, vamos dizer assim, quase que em estado terminal, mas que tem uma boa bagatela financeira e tem um filho que é eleito pelos familiares para que ele tome conta daquilo. Isso, exatamente. E às vezes ele nem precisa ter tantos bens assim. Uma simples aposentadoria, uma pensão, já é objeto de conflito entre os filhos. Às vezes ele tem só o idoso tem uma residência, aí os filhos, né, querem vender ou querem morar dentro, todos, morar naquela residência. Então, existem N razões para ter um conflito. Ele vai se surgindo devagar e vai, se não tratar, ele vai só aumentando, porque ele é como um furacão, né? Ele pode chegar àquele nível de transbordar. Franklin? Bom, eu só queria agradecer aqui a participação da doutora Sinara mais uma vez. Parabéns pelo projeto, viu? Seria interessante a gente organizar, Castro, para a doutora Sinara dar uma volta aí pelo sul do Pará, para fazer um círculo restaurativo aí com o pessoal. Acredito que tem muitas questões aqui, inclusive questões que nós estamos abordando sobre guarda, sobre alienação parental, que nós vamos falar, sobre divórcio, separação, que poderão ser resolvidos aí pelos círculos restaurativos aí do projeto da doutora Sinara. Então, parabenizar a doutora Sinara,
pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, e dizer que o Ministério Público, nós servimos a sociedade. Então, nosso objetivo aqui é a satisfação da sociedade, é o senso de justiça como valor humano. Ótimo. Lhe agradeço pela instrução, né, porque isso é instrutivo para toda a sociedade, para todo o estado do Pará, para o Brasil e para o mundo. Ao doutor Franklin, que é o âncora do Voz da Cidadania, suas considerações finais. Bom, eu queria desejar, doutora Sinara, a todas as mulheres do estado do Pará, do Brasil e do mundo, um feliz Dia Internacional da Mulher. Nós estamos lançando o nosso livro, As Poesias da Mulher, e nesse livro eu tenho 181 poesias em defesa dos direitos da mulher. Quero agradecer mais uma vez à Web Cidade e vamos, no próximo programa, já deixo aqui a chamada, nós vamos falar justamente da alienação parental. Próximo programa, então, aguarda aí, nós vamos responder algumas perguntas que já estão aqui, o que é alienação parental, como pode ocorrer alienação parental, mas no próximo programa, A Voz da Cidadania. Todo final de semana, ou toda sexta, doutor Franklin, ótimo churrasco com a família, a doutora Sinara também, com os amigos, mas lembre-se, família em primeiro lugar.